A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Queremos agradecer a Deus por nós estarmos aqui para adorar o nome dEle e glorificar o nome dEle através dos louvores. Antes de nós fazermos isso, gostaria que nós orássemos agradecendo a Deus. E você, onde você estiver, na sua casa aí, você pode adorar o Senhor da forma que você gosta de adorar o Senhor, levantando as mãos, batendo palma, da forma que você achar melhor. E que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Bem, vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Nós te agradecemos, ó Deus, por nos dar a tua paz, por renovar as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. E o que nós nos alegramos é que nós temos a liberdade de poder adorar o Senhor, em poder ouvir a tua palavra, em poder cantar cânticos que exaltam e glorificam o teu nome, querido Deus. Que o Senhor abençoe a tua amada igreja, que o Senhor abençoe o teu povo e que o Senhor receba toda a nossa adoração, bendito Deus. Nós queremos cantar para teu louvor. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Conhecer a ti, ele se encherá com a tua meu coração. alegria. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. O Senhor, na sua palavra, se demonstra com muitas qualidades, com muitos atributos. E um dos atributos que nós enxergamos no Senhor é a generosidade. Ele é o doador da vida, é Ele quem provê todas as coisas. Nós, como seres humanos, temos também a responsabilidade e o privilégio de refletir o Senhor nesse atributo da generosidade. Com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos.
E nesse momento, quero lembrar você que você pode enviar a sua contribuição financeira através dos dados que aqui estão, e você pode continuar honrando ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Eu gosto sempre de lembrar que antes de Deus exigir ou querer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. E o que nós fazemos é demonstração de quem nós somos em Cristo Jesus. Em alguns instantes, nós teremos a palavra do Senhor. Nós estudaremos o texto de 1 Pedro, capítulo 3, e eu quero te encorajar em seu lar para focar, não se desconcentrar. Pegar uma caneta, um papel ou um aplicativo no seu celular, para que você possa anotar aquilo que Deus está falando ao seu coração e aquilo que você está aprendendo. Antes disso, quero orar com você. Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez cultuar ao Senhor. Obrigado porque conseguimos chegar na casa de tantos irmãos por meio da tecnologia. E nós queremos entregar esse culto ao Senhor. Esse culto que nós estamos prestando enquanto cantamos, enquanto ouvimos, enquanto lemos a Tua palavra. Que os nossos corações possam ser totalmente devotados e focados no Senhor nesse tempo. Que nada nem ninguém tome a atenção que é do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos o Senhor porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. A palavra de Deus diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus é poderoso para curar, para libertar, para salvar. E nós queremos cantar que o Deus do impossível não desistiu de nós. Hein? Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível
impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Muito tem se falado nos últimos dias como as crises também são um momento de oportunidade. Se você acompanha alguns dos influenciadores, dos que têm falado por meio das redes sociais, dos canais de televisão, até de transmissões ao vivo, algumas pessoas têm demonstrado como a crise, e essa que nós passamos, por exemplo, é uma delas, também pode ser usada como um tempo de oportunidade. Não quer dizer que é um tempo fácil, mas que muitas pessoas têm criado coisas diferentes nesse tempo. É no momento de uma crise financeira que alguém cria um novo negócio ou algo que pode crescer e chegar em outras pessoas. É no momento de crise de saúde que os estudos e que as possibilidades tornam uma cura viável ou um tratamento mais conhecido. A crise e o caos, então, são oportunidades de nós transmitirmos algo, de usarmos isso para a glória de Deus. É assim que nós entendemos numa ótica bíblica o sofrimento. O sofrimento e o caos são apresentados como oportunidades. E eu não estou dizendo isso porque nós somos uma espécie de masoquistas gospel ou algo assim, mas porque as Escrituras vão dizer em muitas passagens que o deserto é uma oportunidade de identificar quem nós somos e principalmente quem Deus é. Alguém certa vez disse que, em geral, quando nós perdemos tudo, fica fácil reconhecer que tudo o que importa é o nosso relacionamento com Deus. Pense por um instante, qual é o momento que as pessoas precisam mais de consolo? Qual é o momento em que as pessoas estão procurando algum tipo de esperança em que possam se apegar? Não seria nesse momento de caos, de sofrimento, o cenário ideal para que a luz de Cristo brilhe? Em uma das suas frases mais conhecidas, C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Eu gostaria de parafrasear essa frase e dizer que o momento de crise é a oportunidade ideal para compartilharmos a esperança para um mundo ensurdecido. Muitos dos nossos irmãos, pessoas com quem eu já conversei e costumo conversar, mencionam como é difícil compartilhar sobre a sua fé no ambiente de trabalho, como é difícil falar sobre Cristo Jesus em sua faculdade, com seus amigos, com seus familiares. Momento de crise, momento de caos, momento onde todos estão se sentindo abalados, ansiosos, preocupados, se torna o cenário ideal para que a luz de Cristo Jesus brilhe, para que você possa transmitir e compartilhar esperança. O que nós vivemos hoje, no mundo que estamos inseridos, as preocupações que todos nós compartilhamos, gera algum tipo de abertura nas pessoas. Ou você acha que é por acaso que lugares onde as pessoas estão mais estáveis, com suas vidas financeiras aparentemente estáveis, elas deixam de olhar e considerar a vontade do Senhor? Em países onde tudo é perseguição, onde todos estão sofrendo, as pessoas estão mais abertas a ouvir sobre a verdade de Deus. Porque, em meio ao caos, nós temos a resposta da verdadeira esperança, que é Cristo Jesus. É isso que nós vamos estudar em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 22. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 22. Quero pedir
que você abra a palavra do Senhor aí em sua casa, você possa também acessar em seu aplicativo. 1 Pedro, capítulo 13, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos pelas práticas do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E é isso que é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio da ressurreição, Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. A carta de Pedro, num tom bastante pastoral, vai mencionar algo que faz todo sentido com o que estamos vivendo hoje. Ela vai dizer como deve o cristão reagir diante do sofrimento, decorrente principalmente das perseguições que eles estavam enfrentando. Veja bem que não estamos falando de qualquer sofrimento, mas estamos falando daqueles que estavam sofrendo por pertencer a Cristo Jesus. Os não cristãos, principalmente, estavam imprimindo uma perseguição àqueles que amavam ao Senhor. E diante dessa oposição, diante desse sofrimento, muitos estavam negligenciando um bom comportamento espiritual. Muitos estavam deixando de lado a sua intimidade com Deus, a sua devoção ao Senhor e principalmente uma busca pela santidade. Para que, tendo esse tipo de cristianismo mais diluído, eles não fossem perseguidos, eles não fossem atacados, então eles conseguiriam levar de alguma maneira as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o que Pedro está fazendo aqui, que cabia para aqueles primeiros cristãos e cabe também a nós, era uma correção de rota, para que eles enxergassem algo bom durante o sofrimento, para que eles percebessem e mudassem a perspectiva do sofrimento, principalmente porque quando eles estavam sofrendo por amor a Cristo Jesus, eles estavam se identificando com o Mestre. Eles deveriam ter então uma atitude adequada em meio ao caos. Esse é o tema de 1 Pedro. E eles faziam isso porque eles foram transportados das trevas para a maravilhosa luz. Essa verdade também cabe a mim e a você. Nós também precisamos mudar a nossa perspectiva quanto ao sofrimento. Esse é o primeiro ponto que vemos aqui no nosso texto. Olhando nos versículos 13 e 14, que diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos pela prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Veja que a colocação de Pedro aqui é que não é o natural ou não é simplesmente comum que as pessoas que façam o bem sofram algum tipo de perseguição, ou elas não deveriam ser atingidas por fazer o bem. Mas, dentro de uma ótica de Cristo Jesus, é possível que mesmo por fazer o bem, mesmo por praticar a justiça, e nós estamos falando da justiça segundo a piedade que aparece nas Escrituras, é possível e até esperado que nós venhamos a sofrer pela justiça de Cristo. Não é novidade esse tipo de questão, porque até o próprio Senhor Jesus vai nos anunciar que, assim como Ele, nós seríamos perseguidos.
E se amamos a Jesus e nos identificamos com Ele, nós vamos passar pelos mesmos sofrimentos ou por sofrimentos parecidos com o que Ele passou. Não devemos nós, como seguidores do Mestre, nos identificar com Ele dessa maneira? O problema é que muitas vezes, muitos dos nossos sofrimentos não são decorrentes de uma vida justa, uma vida de compromisso com Jesus. Muitos dos nossos sofrimentos poderiam ser caracterizados como problemas que nós criamos para nós mesmos e não como perseguição. Muito do que passamos hoje é resultado de escolhas ruins que nós fazemos, optando por seguir o nosso caminho e não o caminho de Deus. É o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, tem muitos dos nossos sofrimentos que foram causados por escolhas que nós fizemos em fugir do caminho de Deus, em escolher escolhas que fogem dos padrões do Senhor ou daquilo que Ele nos ensina de bons valores e de bons princípios. Mas o texto ainda vai dizer que nós devemos ser muito felizes, bem-aventurados, quando nós sofremos por fazer o bem. Ou seja, evitar o sofrimento por fazer o bem não é um valor bíblico. Na continuidade, o texto vai dizer algo muito interessante, que nós somos convocados a não temer, não ficar com medo daquilo que os outros temem, daquilo que a sociedade teme. Não devemos nem ficar amedrontados. O substantivo e o verbo que aparecem aqui são conhecidos por nós, na linha do substantivo de fobia. Nós entendemos muito bem isso. Fobia tem a ver com temor, com pavor de alguma coisa. Nós não devemos ter os mesmos temores, pavores que a sociedade também tem. E ainda aparece a segunda palavra aqui, amedrontados, que traz a ideia de uma angústia e uma perturbação. O que o texto está mostrando é que há um imperativo, uma ordem, para que nós não tenhamos os mesmos medos e não fiquemos angustiados como a sociedade à nossa volta. Seguir o nosso Mestre pressupõe sofrimento, mas nós não temos os mesmos medos, as mesmas angústias e as preocupações que a sociedade tem. Olha só o que o texto vai dizer. Uma tradução literal poderia ser colocada assim: não temas o medo deles. A NVI, essa versão que eu li para os irmãos, diz assim: não temam aquilo que eles temem. E a NVT, uma nova versão, vai dizer o seguinte: não tenham medo de ameaças. Ou seja, medo dos perseguidores. Somando as duas ideias aqui, que elas estão corretas, o que nós precisamos entender é que nós não devemos ter medo, aflição, angústia, na mesma medida e pelas mesmas coisas que a sociedade sem Deus tem. Tanto quanto nós não devemos nos preocupar e ficar ansiosos, temerosos das perseguições de pessoas que nos atingem porque nós queremos fazer o bem e honrar ao Senhor. Por quê? Porque o mundo, a sociedade, não tem poder de dizer o que nós devemos temer. Nós devemos temer ao Senhor e não devemos nos preocupar ou sofrer por aquilo que a palavra de Deus nos diz para não nos preocupar ou sofrer. Não é simples, não é fácil, mas se nós continuarmos estudando esse texto, nós vamos perceber como fazer isso. O que tipo de sofrimento, que tipo de temor e medo a sociedade costuma ter? Medo dos insultos, por perder a aprovação das pessoas. Talvez esse seja o seu medo. O medo de ser zombado, tirado do seu emprego, ou até excluído, não convidado para algo em sua família, insultado, ofendido, porque você é um cristãozinho. Alguns temem a solidão, porque amam a Jesus, ficam sozinhos e deixam alguns amigos. Hostilidade, ser atacado com palavras. Alguns temem perdas financeiras. Um momento como o caos social e econômico que vivemos, pessoas estão tementes, medrosas, angustiadas pelas questões financeiras.
Mas não foi o próprio Cristo Jesus que disse que não devemos nos preocupar com aqui e com agora, porque o próprio Senhor se preocupa em alimentar os animais que Ele criou, e não somos nós mais importantes do que os passarinhos que por aí vão? Ele é o Deus provedor e cuidador de tudo. A sociedade costuma temer doenças, mas não foi a própria palavra de Deus que disse que se nós vivemos para a glória de Deus, e se morrermos, teremos o próprio Senhor Jesus. A sociedade teme o sofrimento, a angústia de alguma coisa que acontece, ou até mesmo a morte. Mas a morte para nós não é o fim, a morte é o começo de uma esperança em Cristo Jesus. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto os que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós não podemos e não devemos temer como aqueles que não têm esperança. Sabe por quê? Porque nós temos a esperança. A esperança está em Cristo Jesus. Ou seja, se há uma ordem para isso aqui nas Escrituras, quer dizer que nós temos a responsabilidade por aquilo que nós tememos. Precisamos conduzir os nossos corações sobre os nossos medos. Questione os seus medos. Você precisa informar o seu coração das verdades da palavra de Deus, porque se você questionar esses medos, você vai conseguir perceber que há algo mais importante, mais precioso para confiar, que não nos seus medos e nem nessas preocupações, mas no Senhor. Como nós, como cristãos, podemos testemunhar sobre a esperança e sobre a graça em Cristo Jesus, se tememos as mesmas coisas que eles temem. Se a nossa esperança está nas mesmas coisas que a sociedade confia, que tipo de testemunho de esperança nós comunicamos? Por isso, o texto continua no versículo 15, dizendo que a resposta para os nossos medos está em colocarmos o Senhor Jesus no lugar mais importante. Versículo 15: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. O texto começa com uma conjunção de contraste aqui. Como não ficar angustiado? Como não temer? Antes, ao contrário, santifique Cristo Jesus em seu coração. O que significa dizer santifique Cristo Jesus em seu coração? Algo que nós precisamos fazer não uma única vez, mas de maneira contínua, é colocar o Senhor, Cristo Jesus, no lugar mais alto das nossas vidas e do nosso coração. Isso quer dizer que nós precisamos nos comprometer com o Senhor, com Cristo Jesus, e colocá-lo como aquilo de mais especial que nós temos. Porque quando nós colocamos Cristo Jesus no lugar mais especial das nossas vidas e do nosso coração, nós eliminaremos os temores que são menores. Porque Jesus está no lugar mais alto, tudo está à nossa volta, é tão menor. Veja bem, quando nós colocamos Jesus no lugar que Ele merece em nossas vidas, a nossa aflição, o nosso medo toma outros lugares. Mas isso deve ser uma postura atenta, direta diante do Senhor. Nós precisamos agir desta maneira. É algo que acontece ativamente. Nós precisamos nos encher de Cristo Jesus. Precisamos lidar ativamente com isso. Porque o que acontece muitas vezes é que os cristãos, e nós muitas vezes vivemos assim, preocupados com alguma coisa, então quando estamos preocupados buscamos ao Senhor Jesus. E quando essa preocupação passa, nós deixamos de santificar Jesus no lugar mais alto das nossas vidas. E aí isso acontece até que venha a próxima preocupação. E nós continuamos a tocar a nossa vida como tocamos e fazemos isso e continuamos fazendo isso. Ou seja, não há um platô na vida espiritual. Nós precisamos continuamente
santificar Cristo Jesus em nossos corações. Perceba que nós não santificamos Cristo na igreja. Perceba que o texto não diz para santificarmos Cristo em nosso ministério, nem mesmo diz para que santifiquemos Cristo em nossa família. O texto diz que precisamos santificar Cristo, colocá-lo no lugar mais alto em nossos corações. Porque o nosso coração é o lugar onde nós sentimos, é o lugar onde nós pensamos, é o lugar onde nós desejamos. É nesse termo que a palavra de Deus vai falar sobre coração. Ou seja, trata-se de algo interno, de algo que acontece dentro de nós. É ali que a batalha é travada. E se nós colocamos Jesus no lugar mais alto, não tem como as outras áreas vencerem essa batalha. Na verdade, há uma batalha dentro dos nossos corações. E aquilo que nós estamos preocupados, amedrontados e ansiosos nesse tempo de caos, mostra onde está a nossa confiança. Santificar Cristo Jesus, colocá-lo no lugar mais alto, vai fazer com que nós vençamos as batalhas contra os nossos piores medos. Assim, a nossa reação diante do sofrimento irá transmitir esperança para aquelas pessoas que nos cercam, para aqueles nossos irmãos que estão desanimados e principalmente para a sociedade que não teme a Deus. Olhe comigo, por favor, a continuidade do versículo 15 que diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. O texto continua dizendo que o sofrimento por causa de Cristo é a maneira com que lidamos com o caos, servirá de testemunho para a sociedade. Além da ordem de dizer para santificarmos Cristo Jesus, há uma segunda ordem que diz para que estejamos sempre preparados para compartilhar a razão da nossa esperança. Sempre prontos, sempre aptos a dizer, defender, falar a qualquer pessoa a razão da nossa esperança. Mas antes de eu continuar, você sabe qual é a razão da sua esperança? Eu temo que, para muitos irmãos, essa seja uma pergunta difícil de responder. Qual é a razão da sua esperança? No contexto aqui de 1 Pedro, a esperança está na ressurreição de Cristo Jesus e de que nós podemos contar que ressuscitaremos com Ele no dia final. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai dizer: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Ou seja, trata-se de uma esperança escatológica, uma esperança final, a ressurreição no último dia. Um comentarista certa vez disse que sabemos que em termos econômicos, políticos e também religiosos, havia um clima de desesperança e quase generalizado nessa época. E aí o cristianismo ocupou um espaço fundamental, o que deve ter sido, sem dúvida, uma das causas de sua espantosa expansão naqueles dias. A vida dos cristãos era tal que a sua esperança transparecia no seu modo de vida. Temos de ter essa esperança, deixar que nossas vidas sejam determinadas por ela e saber como relacioná-la aos problemas do indivíduo e da sociedade em que vivemos e tornarmos concreta essa viva esperança. Muitos não sabem a razão de sua esperança. Muitos têm a dificuldade de perceber que a nossa esperança não é para aqui e para agora. A nossa esperança é Cristo Jesus. É a vida em Cristo Jesus. É comum, às vezes, nós conversarmos com algumas pessoas que vão vincular a sua esperança à presença na igreja, ou ao dia do seu batismo, ou quando alguma coisa aconteceu e que mudou algumas de suas atitudes. Meu querido irmão, minha querida irmã, se a sua esperança está em
alguma prática que você deixou, se a sua esperança está vinculada a participar da Igreja Batista do Marapé, ou se a sua esperança está vinculada ao dia que você foi batizado, meu irmão, eu sinto te dizer que essa esperança é uma esperança vazia. E na verdade nós só trocamos de lugar. Antes essa esperança estava baseada em um recurso material, ou em uma paróquia onde você costumava ir, ou em um terreiro onde você participava, e agora ela faz parte de um outro tipo de igreja. A nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia e que veio para nos salvar. Esse testemunho não pode ser então um testemunho desleixado, um testemunho de qualquer jeito, mas a Bíblia vai dizer que ele precisa ser um testemunho sensato, marcado por mansidão e sensatez. Para que aquelas pessoas que queiram criticar a nossa fé não tenham nada para apontar e sejam envergonhadas por isso, é o que Pedro vai dizer. Infelizmente, muitos cristãos querem compartilhar a esperança de uma maneira legalista, forçando as pessoas a obedecer a alguns mandamentos, forçando as pessoas a obedecer a algumas práticas da religião. Mas, meu irmão, se você apresenta as práticas da religião sem apresentar o Cristo da ressurreição, nada disso faz sentido. Muitos querem exigir uma moralidade sem apresentar o Cristo. Nós precisamos compartilhar a esperança. E isso vai nos ajudar a não mais nos apegarmos aos nossos medos. Deixa eu dizer para você, meu irmão, se você estiver comprometido com a missão de Cristo Jesus, em compartilhar a esperança com os nossos irmãos, com as pessoas que estão à nossa volta, com a sociedade, você não vai ter tempo para continuar preocupado e se coçando com os seus medos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não terceirize a sua missão. Muitas pessoas terceirizam a sua missão para os pastores, para os líderes da igreja, para alguns missionários. Essa missão não é só minha, essa missão também é sua. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E o fato de sua esperança estar em Cristo Jesus já te habilita para falar, compartilhar e estar pronto para compartilhar essa esperança. Agora, se a sua esperança está em qualquer outra coisa, fica difícil você viver essa missão. Por fim, quando nós sofremos pelo bem, nós nos assemelhamos a Cristo. Versículo 18 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvos por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma consciência boa diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Os versos 18 a 22 apresentam algumas questões até complicadas para a nossa interpretação, que nós não teremos condições de aplicar e mostrar em todas as ocorrências aqui. Mas o ensino geral dessa passagem nos mostra que quando nós sofremos por fazer o bem, perceba, quando sofremos por fazer o bem, estamos nos identificando com o nosso Mestre Jesus. Cristo Jesus puxou a fila do sofrimento, sendo justo, sofreu pelos injustos, por nossos pecados, mas Ele não apenas sofreu, Ele ressuscitou e foi exaltado, subindo aos céus, sendo glorificado no dia. Veja bem, a fila do sofrimento começa por Cristo Jesus, e nós, quando nos identificamos com Ele, temos também esse privilégio. Veja só, o exemplo de Cristo Jesus começa assim: sofrimento, ressurreição e exaltação. Sofrimento por fazer o bem, ressurreição e exaltação. O que o texto está dizendo é que se nós nos identificarmos com Cristo em seu sofrimento,
que devemos esperar? Se sofremos por fazer o bem, por viver a justiça e a piedade, por compartilhar ativamente a razão da nossa esperança, que tipo de resultado nós vamos colher? Sendo assim, eu quero dizer para você algo que você não pode esquecer dessa meditação. Se você não gravar, não anotar tudo que foi falado até aqui, lembre-se pelo menos disso. Firmar nossa esperança em Cristo nos permite testemunhar em meio ao caos. Firmar nossa esperança em Cristo nos permite testemunhar em meio ao caos. Grande parte dos nossos sofrimentos foram causados porque nós temos objetivos diferentes do que Deus tem para nós. É aí que nós precisamos corrigir a nossa rota. Mas seguir o nosso Mestre e sofrer por aquilo que é bom é um privilégio, apesar de ser algo totalmente contracultural. Isso parece insano e maluco, difícil de acreditar para qualquer pessoa que não tenha Jesus. Mas para aqueles que temem a Jesus, sofrer por fazer o bem, por viver o que é correto, o que é justo, o que é piedoso, é um privilégio para nós. O que 1 Pedro 3 nos ensina é que nós venceremos os nossos medos e as nossas angústias quando santificarmos Cristo Jesus em nossos corações. Se Ele está no lugar mais alto, eliminaremos os nossos temores. Meu irmão, minha irmã, você quer deixar o sofrimento, a preocupação, o caos e a angústia de lado? Santifique Cristo Jesus em seu coração. E a maneira com que você lida com o sofrimento, sem desespero, sem jogar tudo para cima, mas se apegando ao Senhor, será um incrível testemunho para aqueles que não entenderam sobre Jesus, para aqueles que não têm levado Jesus a sério. O caos é uma oportunidade de ouro para mostrar que Jesus vale mais do que a própria vida. Não desperdice essa oportunidade. Como você pode aplicar isso que nós falamos até aqui? Confesse ao Senhor Jesus os seus medos. Se alguma das palavras que eu usei aqui revelou algo no seu coração, ou se enquanto falamos de medos, anseios e preocupações, algo foi trazido à tona no seu coração, confesse isso ao Senhor e diga a Ele que você não quer mais temer os mesmos medos da sociedade, mas você quer depender de Cristo Jesus. Nos tempos que vivemos agora tão antenados e tão vinculados às redes sociais, eu vejo muitos dos nossos irmãos demonstrando as suas opiniões sobre a política, compartilhando as suas opiniões quanto à economia, quanto à sociedade, muitos compartilhando coisas engraçadas, muitos falando sobre como enxergam futebol ou seus gostos musicais. Mas sabe o que eu vejo muito pouco, meus irmãos? É nós compartilharmos a nossa esperança. É falarmos sobre aquilo que Jesus fez por nós. Por que não você, nos próximos dias, gravar um vídeo nas suas redes sociais e compartilhar para pessoas, para amigos, pessoas que talvez não ouviriam de outra maneira? Por que você não está desesperado? Por que você não está com medo? Porque Jesus é o Senhor e dono da sua vida. Nós compartilhamos tantas coisas que pensamos, mas falamos tão pouco sobre a esperança que redimiu as nossas almas. Por que não falar o que Jesus fez por você? Que Ele te salvou. Quer santificar Cristo Jesus em seu coração? Seja ativo em conhecê-lo mais. Leia sobre Ele. Leia sobre o Evangelho. Pense sobre o Evangelho. Isso vai te transformar completamente. Se passarmos alguns momentos dos nossos dias meditando sobre o que Jesus fez e como Ele nos transforma, eu tenho certeza que o seu medo, a sua angústia e o caos que nos cerca será totalmente minimizado, porque Cristo Jesus passará a ser muito maior. Lembre-se, firmar nossa esperança em Cristo nos permite testemunhar em meio ao caos. Firmar a nossa esperança em Cristo
nos permite testemunhar em meio ao caos. Eu quero encerrar esse tempo orando com você. Pai querido, Paizinho de amor, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, poderosa para nos transformar de dentro para fora. Pai, eu quero começar pedindo por mim, que o Senhor me ajude a não temer os mesmos medos que aqueles que não têm ao Senhor temem. Deus, também me ajude a confiar exclusivamente e santificar o Senhor em meu coração. Mas também peço pelos meus irmãos, não permita que eles olhem para o que eu estou falando e pensando, mas isso é fácil para o pastor falar. Mas ajude que esses meus irmãos confiem em Cristo Jesus e deixem os medos comuns da nossa sociedade de Deus, sem Deus, de lado. Paizinho, que a nossa esperança seja tão sólida em Cristo, para que nós possamos testemunhar para aqueles que não conhecem a verdadeira luz. Que nós possamos aproveitar esse cenário que vivemos de caos para apresentar a verdadeira esperança. Eu oro pela minha vida, pelos meus irmãos e por cada um que vai assistir e participar dessa transmissão. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo. Amém e amém. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. E só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus abençoe a sua semana, que a palavra que você ouviu possa fortalecer teu coração e que todos nós possamos glorificar o Senhor durante toda a semana em nome de Jesus. Deus abençoe.